Olá, agora a gente vai fazer um exemplo para vocês de tabela verdade construída em linguagem de programação. Para isso a gente vai usar a linguagem Java, que já faz parte do nosso currículo atual e o que a gente está aprendendo agora. A primeira coisa que a gente faz aqui no ambiente do Eclipse é criar um novo projeto Java. A gente vai chamar esse projeto de tabela verdade. Aceito todas as opções padrão, Finish. Na tabela verdade, eu vou criar uma nova classe. Eu vou dizer que essa classe se chama tabela 1, que vai ser a nossa primeira tabela. E a gente vai direto executar alguns comandos para jogar nossa tabela na tela, por isso que a gente já vai pedir que essa opção esteja marcadinha para criar esse método aqui no Eclipse. Então, aqui a gente já tem a casquinha do método main. Dentro do método main, a gente vai criar uma variável de controle i e vai criar também três variáveis proposicionais, p, q, r, todas elas do tipo boolean, ou seja, elas vão receber valores verdadeiro e falso. Aqui eu vou fazer um laço de repetição, onde eu vou começar i igual a 7. Eu vou ficar nesse laço de repetição enquanto o i for maior ou igual a 0. E para cada passo de repetição, eu vou decrementar o i em uma unidade. Então, basta usar o i menos menos. Abre e fecha chaves. Antes, porém, eu vou colocar aqui o meu cabeçalho da minha tabela verdade. Então, a gente vai simular aqui a tabela, né? Então, eu abro aqui uma barrinha vertical, espaço Q, barrinha vertical, espaço Q, barrinha vertical, espaço R. Fechei essas três colunas. Então, a gente quer colocar esses valores aqui dentro. Para cada entrada, ou seja, eu vou variar de 7 a 0, a gente vai verificar o valor do i para colocar os correspondentes valores lógicos em PQR. Vamos usar, então, o switch. E o switch a gente vai testar o i. Então, cada vez que a gente passar no i, a gente vai testar o valor do i. Então, a gente vai ver aqui, começando no valor 7, significa que tanto P quanto Q quanto R tem que estar com o valor verdade. P igual a true, Q igual a true e R igual a true. A gente está trabalhando de uma maneira bem simples. Beleza, encontrei os valores de P e R, a gente vai parar o nosso break e depois, na sequência, a gente sai. Só mais uma informação. Eu abri aqui a calculadora do Windows, a gente colocou no modo programador para destacar as diferentes representações de quantidades numéricas em diferentes sistemas de numeração. Então, a gente tem o sistema de numeração hexadecimal, decimal, que é o nosso natural, né? A gente conta até 10 por conta dos 10 dedos, octal e binário, que é a representação das informações no computador. Tá? E no binário, cada bit vai ser um valor verdadeiro ou falso. Então, a gente começou no número 7 não por acaso. Tá? Então, a ideia é a gente ter três colunas, onde cada coluna aqui vai estar valendo verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, o 1 equivale ao verdadeiro, o 0 ao falso. Então, seria a primeira linha aqui. Se eu puser o próximo número, eu volto aqui no hexadecimal, não 76, né? Número 6, eu vou ter a representação de verdadeiro, verdadeiro, falso, onde o 0 é falso. E a gente está trabalhando apenas com três colunas. Então, variando de 7 a 0, a gente vai ter exatamente as representações desses números em binário, onde o 1 é o verdadeiro e o 0 é falso, e é a sequência que a gente está esperando obter no nosso programa. Vamos ver como é que isso fica. Continuando, eu já preenchi rapidinho aqui todas as minhas combinações possíveis de verdadeiro e falso. Então, a primeira linha da nossa tabela verdade, 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 que corresponde ao binário 1, 1, 1, que é o número 7 em decimal. O número 6 seria o 1, 1, 0, correspondente a true, true, false na nossa tabela. Então, onde tem 0 é false. Sempre onde tem 0 é false. E essa sequência aqui vai me dar exatamente a contagem de 7 a 0 em decimal. Uma vez que a gente terminou essa contagem, agora a gente vai apresentar os valores da nossa tabela verdade.
para facilitar jogar a letra F quando a variável proposicional for false e a letra V quando for true, a gente vai criar uma função a mais. Também vai ser uma função pública, para a gente conseguir chamar. Também é static, porque a gente não está criando objeto. E ela vai se chamar printBit. E ela vai retornar um caractere. E ela vai receber o valor booleano da nossa variável proposicional. A gente vai chamar esse valor booleano aqui de P. Então, ela tem que retornar um valor, e esse valor de retorno vai depender do valor de P. Então, vamos testar o valor de P aqui. Primeira coisa, if P, só isso, né? A gente quer saber se ele é verdade ou falso. Como eu só tenho um único comando, que é o return, a gente simplesmente vai jogar a letra aqui verdade. Então, se P, boolean, for true, eu caio nessa primeira condição, que ela vai me dar o V. Se não, eu vou retornar um F. Beleza, só isso. Então, aqui a gente vai testar o caractere e vai jogar. Para isso, então, aqui fora do nosso switch e ainda dentro do nosso for, a gente vai chamar aqui a função para imprimir na tela. System.out.print, só o print, sem o ln. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar uma barrinha vertical. Vai concatenar essa barrinha vertical com a letra que corresponde ao P, o valor binário de P, que é o printBit. Vou concatenar com mais uma barrinha vertical. Vou concatenar agora com o resultado do valor lógico printBit da variável Q. E também separado, né, por uma barrinha vertical. E a última variável, que é o printBit R, onde eu também vou concatenar com uma barrinha vertical. Então, aqui a gente não está pulando linha, porque na sequência a gente vai pôr a nossa fórmula, né? E no final, assim, a gente pula uma linha. Então, aqui só para já deixar preparado. Opa. Colocar um salto de linha aqui só para a gente não perder. E aqui a gente vai, por enquanto não vai imprimir nada, né? Vai deixar vazio. Vamos ver se isso está funcionando. Então, faltou aqui um separador, né? Faltou também um espaço vertical, mas a gente está vendo aqui que a variação da nossa tabela verdade está bem certinha, né? VVV, ou a gente tem aqui metade das linhas em V para P, metade em F, fazendo a variação de 2 em 2 em Q, fazendo a variação de 1 em 1 em R, onde a gente termina tudo com F. Então, aqui já está bem certinho, bem o que a gente estava precisando fazer. Só está precisando acertar um pouquinho mais a nossa tabela. Então, aqui eu já completei a formatação, a tabela ficou bem bonitinha, né? Como que as variáveis proposicionais, elas se alteram. O que a gente fez aqui também é colocar mais os separadores. E esse separador, ele também está fora do for. Quando o for acabar, a gente coloca mais o separador, que seria a última linha da nossa tabela. Está faltando uma fórmula nessa história, né? E a fórmula a gente vai colocar aqui. A gente vai fazer um E lógico, então P, E lógico Q, E lógico R.
Vamos completar aqui a nossa tabela, né, para que ela apareça dentro de uma coluna. A gente está criando mais uma coluna, termina com maisinho aqui. Aqui embaixo tem uma barra vertical, mesma coisa aqui. A gente vai ter que copiar essa linha também aqui para baixo, né? Para ficar igual, fechar igual. Então, depois que a gente fez tudo isso, está faltando colocar o valor lógico, né? Para isso, a gente vai colocar o resultado, vamos colocar um espacinho aqui em branco, fazer a concatenação, e vamos chamar o print bit, e aqui nessa posição eu tenho que ter um valor lógico, e esse valor lógico vai ser dado por P, 2E para fazer o E lógico, né? Q, E lógico, R. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a operação lógica entre três variáveis proposicionais que têm valores booleanos. Para cada situação, a gente vai ter um resultado que é verdadeiro ou falso, e esse resultado verdadeiro ou falso a gente vai completar aqui na última coluna da nossa forma. Vamos ver. Eu acho que está faltando colocar mais um espacinho branco aqui e a nossa barrinha vertical. Vai ficar meio desformatado, mas depois a gente conserta. Ótimo. Observem, né, que a gente teve o valor lógico verdadeiro apenas quando as três foram verdade. Basta que tenha um único falso na minha tabela para que o resultado seja falso. Vamos acertar essa formatação. A gente apenas acertou a formatação e a gente tem agora a nossa tabela verdade bem bacaninha aqui para as nossas três variáveis proposicionais, fazendo um E lógico entre elas. A gente pode trocar aqui e fazer um OU lógico. Para isso, basta alterar os operadores, simplesmente isso, e executar novamente. Faltou, né, a gente alterar lá em cima a operação que a gente está fazendo. Senão parece que a gente está fazendo um E, né? Então, vamos colocar um Vzinho aqui. E vamos executar de novo. Vamos ver para denotar a disjunção. Então, a disjunção, sempre eu vou ter um resultado verdade quando houver pelo menos um valor verdade. Eu só vou ter o resultado falso numa disjunção, ou lógico, quando tudo for falso. Bem legal. E aí, como é que a gente faria se a gente tivesse uma implicação? A gente faria desse jeito. Então, para agilizar aqui o vídeo, eu criei uma outra classe. Essa classe se chama tabela 2. Essa classe também tem um main. Não é usual a gente ter no mesmo projeto dois códigos, dois métodos, né, main. Mas a gente pode fazer, né, só para fazer o nosso teste aqui. A gente também está reutilizando todo aquele código, copiou simplesmente, né, para fazer a correspondência de verdadeiro e falso com os tipos booleanos. A gente está trabalhando agora apenas com duas variáveis proposicionais. Então, a gente tem P e Q, simplesmente, e a gente vai variar dos valores 3 a 0, sempre diminuindo de 1. Então, quando a gente está no valor 3, a gente tem o binário correspondente 1, 1, que seria a nossa situação true, true. Para 2, 1, 0, true, false, e até a gente chegar no valor padrão, default. Tá? Observe que a gente está escrevendo aqui sempre, né, dois comandos, basta que a gente coloque o finalizador ponto e vírgula, que a gente pode escrever vários comandos na mesma linha. Então, o nosso laço de repetição tem menos passos, e aqui a gente simplesmente está mostrando o valor, que é um caractere correspondente à variável proposicional P, mesma coisa para a variável proposicional Q, e aqui o resultado. Ah, mas cadê a operação de implicação aqui? Como a gente vai trabalhar com a linguagem de programação, a gente só consegue trabalhar com as operações canônicas. E nesse caso, a gente tem que reescrever a implicação com o seu equivalente canônico, que é a negação do P ou Q. Então, se a gente quer ver essa funcionalidade, a única coisa que a gente tem que fazer
trabalhar com o seu equivalente canônico. Isso aqui é a mesma coisa que P, que implica Q. Se a gente tinha alguma dúvida, olha o resultado que a gente obteve, tá? A gente só consegue falso na saída quando a gente tem a condição ocorrendo e a conclusão não ocorre, ou seja, a gente quebrou o contrato. Em todas as demais situações, o resultado é verdade. Beleza? Então é uma dica para vocês usarem programação e montar tabela verdade. Verifiquem se vocês conseguem fazer. Bom trabalho!